Oi, eu sou o Rorschach e sejam bem-vindos a mais um vídeo no Patriarcado TV. O assunto de hoje não poderia ser mais polêmico. Uma das mais esperadas e controversas produções de Hollywood nos últimos anos, que foi o cenário de guerras internas catastróficas, rodeado de polêmicas envolvendo elenco. Enfim, estamos falando, claro, do filme do Flash. E olha, a minha opinião sobre esse filme vai surpreender muita gente. Então, espero que fique até o final e ouça a análise com paciência. E se concordar ou discordar, sinta-se à vontade para manifestar sua visão nos comentários, de forma honesta e educada. Então já deixa o seu like porque eu sei que você vai gostar desse vídeo. E lá vamos nós. The Flash é uma produção que foi mudada várias e várias vezes, com refilmagens, mudanças no elenco de produção, mudanças na direção da dona Warner, enfim. E sendo assim, já esperávamos assistir a uma coxa de retalhos, um Frankenstein de um filme. E é isso que encontramos. Vamos a uma contextualização geral do filme. Ah, e tem spoiler. Muito spoiler. O filme começa com uma cena do Flash e do Batman salvando Gotham de um desastre sísmico causado por criminosos. Enquanto o Batman, o verdadeiro Batman, o Batman do Ben Affleck, persegue os criminosos com sua Batmoto, o Flash é encarregado de salvar as pessoas do desabamento de um prédio, ambos com a ajuda do Alfred, de Jeremy Irons, nos bastidores. Barry se vê em uma cena onde um punhado de bebês caem de um andar alto do prédio e precisa salvá-los. E aqui tem uma das clássicas cenas do Flash correndo e fazendo tudo em câmera lenta para salvar o dia. Ele come umas guloseimas que estavam voando pelo ar para poder recarregar suas energias, como nos é explicado em Liga da Justiça e até mesmo na série do Flash da CW, que ele queima muita caloria e precisa sempre recarregar. Ele salva os bebês empurrando todos para que caiam numa maca e um outro dentro de um micro-ondas, e a cena toda é muito legal. Só tem um problema, não só nessa cena, mas no filme inteiro, que incomoda bastante. O CGI do filme é horroroso, com força. A cena segue com o Batman perseguindo os criminosos e termina pendurado com um deles na ponte, com uma bomba nas mãos. E quem dá as caras para ajudar o morcego é a Mulher Maravilha em pessoa, com a épica trilha sonora de Hans Zimmer e aquele jeitinho que aquece o coração do fã. Essa cena inteira é muito legal, soa como um afago aos fãs do DCU de Snyder, pois é uma cena que se esperava da interação entre os membros da Liga da Justiça em futuras produções, o que faz sentido porque o diretor Andy Muschietti sempre foi favorável ao Snyderverso, e mesmo em confronto com a Warner filmou esse filme pensando em canonizar aquele universo de vez. Mas vamos falar disso mais pra frente. A cena é ótima, tirando o CGI horroroso, o Batman meio sorridente e outra cena ridícula envolvendo o laço da verdade, e com isso a única lacração do filme, num diálogo de 2 segundos sobre o Batman acabar com a pobreza e aquela coisa toda que todo mundo já sabe. Depois somos apresentados ao contexto base do filme, onde Barry está estudando conseguir um álibi para provar a inocência de seu pai no caso da morte de sua mãe, enquanto trabalha no emprego de estagiário da perícia criminal que o Bruce arrumou ele no final de Liga da Justiça. E aqui temos mais um defeito no filme, o recast do Henry Allen. Eu sei que teve um motivo lógico, que foi a agenda do ator original, mas eu detesto recasts, ainda mais se tratando do Snyderverso, e se esse filme não tivesse sido tão problematizado e adiado pela Warner, isso não aconteceria. Barry se frustra porque o vídeo que provaria que seu pai não estava em casa quando sua mãe morreu não mostra o rosto de Henry Allen, não podendo assim servir como álibi. Barry no caminho se encontra com Iris West, que descobrimos ter estudado na mesma faculdade que Barry, e no encontro deles em Liga da Justiça é mencionado. Em seguida temos uma cena onde Barry visita sua antiga casa e temos o flashback do dia em que sua mãe morreu. Mas eis aí o maior crime do filme inteiro. O Flash Reverso não é visto e nem mesmo mencionado, e a causa da morte de Nora Allen permanece um mistério nesse universo, mesmo o plot do filme girando em torno disso. Provavelmente mais um fruto dos inúmeros cortes desse filme pela dona Warner. De qualquer forma, Barry começa a correr de modo que consegue voltar um dia no tempo, e em seguida conta para Bruce, mencionando a cena épica da viagem no tempo em Liga da Justiça, e diz que dessa vez conseguiu voltar um dia inteiro e conta que pode impedir a morte de Nora e consertar tudo, mas Bruce o aconselha a não fazer isso, pois há coisas que não podem ser mudadas, e certas tragédias fazem parte de quem somos. Mas Barry não escuta e volta no tempo, e é a partir daqui que a coisa fica feia. Barry impede sua mãe de esquecer o molho de tomate que ela ia comprar no mercado, assim não precisou do pai do Barry ir ao mercado e assim deixá-la sozinha para ser morta por sabe-se lá quem.
Só que na hora de voltar para o presente, Barry é arremessado de volta para 2013, onde tinha aproximadamente 18 anos e ainda na faculdade, na época de ganhar seus poderes. Barry vê que conseguiu salvar sua mãe, mas como todo mundo já sabe, a realidade mudou drasticamente por isso. Barry acidentalmente interage com seu eu do passado, 100 vezes mais hiperativo e bobo do que em Liga da Justiça, e aqui vemos o contraste legal entre os dois, e como o Barry original, que vamos chamar de Barry 1 para facilitar, está bem mais maduro e evoluído como personagem do que em Liga da Justiça, apesar de ainda ter os mesmos traços de personalidade. E essa interação entre os dois durante o filme traz um humor bastante bem colocado e torna o filme divertido, pelo menos para mim. Há quem não goste de humor marvelizado em filme da DC, como eu também não gosto, mas aqui pra mim ficou equilibrado. Barry 1 tem que levar seu eu do passado para ganhar os poderes no dia e hora certa. Só que quando o raio atinge os dois, Barry do passado ganha os poderes, mas o Barry 1 fica sem poderes. E pior, na mesma época vem a invasão do General Zod na Terra, assim como em Homem de Aço. Aliás, os eventos de Homem de Aço da Liga da Justiça de Zack Snyder são mencionados com detalhes durante o filme inteiro, o que prova que o diretor Andy Muschietti fez esse filme pensando sim em canonizar o Snyderverso, conforme eu havia explicado no vídeo do Warner Gate. O que ferrou tudo foi a vinda de James Gunn e a nova refilmagem pela qual esse filme passou às vésperas de ser lançado. O que nunca teria como dar certo, como aprendemos com a Liga da Justiça de Joss Whedon. Mas isso é assunto para outra hora. Voltando ao filme, Barry 1 se responsabiliza por treinar o Barry 2 e convocar o resto da Liga da Justiça, mas descobre que a Liga da Justiça não existe naquela realidade. Descobrimos também que o Barry esteve, assim como Bruce Wayne, na invasão original do Zod, que tinha acabado de ganhar poderes e tentou salvar as pessoas também, o que eu achei muito legal. O filme permaneceu considerando Homem de Aço o marco zero do DCU e da Liga da Justiça, apesar de criminosamente não vermos o Superman nesse filme por culpa de vocês sabem quem. Barry 1, no entanto, descobre que o Batman existe e leva Barry 2 para a mansão Wayne com ele e para pedir ajuda do morcego. E lá encontram o Bruce Wayne do Michael Keaton, aposentado como Batman porque nessa realidade Gotham se tornou uma cidade mega segura e não precisava mais dele. Ele então não aceita ajudar de início, mas Barry o convence. Eles descobrem então que quando o Superman caiu na Terra, ele foi levado por mercenários russos. Os dois Flashes e o Batman partem então para a Rússia para resgatá-lo, e aqui acontece uma ótima cena de ação focada no Batman, lembrando muito a atmosfera dos filmes do Batman do Tim Burton, resgatando até a clássica trilha de Danny Elfman. Nessa parte das participações especiais multiversais, o filme se saiu bem. O Batman clássico é muito bem utilizado e destacado aqui. Quando eles vão para resgatar o Superman, em vez disso encontram o cara Zor-El, a Supergirl, e a resgatam e a levam para a Batcaverna. Quando ela se recupera, eles pedem a ajuda dela para encontrar Clark e derrotar Zod, mas ela não aceita porque a visão dela sobre os humanos ainda é negativa pelo que fizeram com ela. E ainda assim, ela vai embora. Barry 1 tem uma conversa com Bruce sobre a viagem no tempo que ele fez e conta por que fez isso, com Barry 2 escutando em segredo e descobrindo a verdade sobre sua mãe. O velho Wayne então repete o que Bruce original disse ao Barry. Certas coisas não podem ser mudadas, porque certas tragédias que aconteceram moldam quem somos, bem como um pouco antes também dá uma ótima explicação sobre o que acontece quando se altera o passado, criando uma nova realidade, com um novo passado também. Exatamente como em Flashpoint. Barry 1 então tenta, com a ajuda do Batman, recuperar seus poderes recriando a tempestade que o transformou no Flash. Eles tentam sucessivas vezes e não funciona até que a Supergirl volta, depois de encarar Zod e ver que o Superman ainda não apareceu. E ajuda Barry a ser atingido pelo raio de novo. E em seguida aceita ajudá-los, pois percebeu que os humanos também podem ser bons, visto que os Flashes e o Batman a ajudaram. Eles partem então para enfrentar Zod, mas na batalha Kara descobre que nessa realidade o Codex não foi encontrado em Kal-El, porque não foi colocado nele. Zod então conta que dissecou o PB e o matou, e que o Codex está nela, e em seguida lutam até ele finalmente matá-la. Ou seja, o que eu mesmo e muita gente esperava da Supergirl ocupar o lugar do Superman na luta e tal, não acontece. Ela acaba morrendo e o Batman também durante a batalha.
Os dois Flashes então voltam repetidas vezes no tempo para tentar impedir a morte dos dois na batalha, mas eles sempre acabam morrendo. Chega num ponto que Barry 1 percebe que eles não podem mais voltar e que não vai dar certo. Mas o Barry 2 volta várias e várias vezes e acaba sempre enfrentando os Kryptonianos e ficando com estilhaços nas armaduras deles, até que vem a bizarrice final do filme. Surge então uma espécie de Flash negro desfigurado, coberto de estilhaços e com o rosto envelhecido, que trata-se do Barry 2, após viajar bilhões e bilhões de vezes no tempo e com isso começar um colapso entre os mundos. E aqui vemos realidades paralelas do Superman do George Reeves, do Batman do Adam West, do Superman do Christopher Reeve com a Supergirl dos anos 80 e finalmente o Superman do Nicolas Cage. O CGI como sempre péssimo, mas eu particularmente gostei da cena em si por terem lembrado desses universos. E com isso o tal Flash negro volta no tempo, continuando várias e várias vezes, e em uma dessas vezes é ele que tira o Barry original do percurso na hora de voltar para o futuro, lá no início do filme, fechando assim um ciclo de viagem no tempo, que nem o que o Flash Reverso fez na série do Flash. Barry 1 então resolve fazer o sacrifício definitivo e volta no tempo de novo, para impedir sua mãe de ser salva, e com isso as terras paralelas param de colidir. Na cena, após o Barry do início do filme colocar de volta o molho de tomate no carrinho de compras da mãe, o Barry atual aparece lá e tira novamente, e tem uma comovente cena de interação com ela, se passando por um desconhecido que veio visitar a mãe. Nora Allen é gentil com ele como ela era com todo mundo, e Barry se emociona e depois vai embora. Ao voltar para o mundo normal, ele percebe que tudo voltou a ser como era, e então vai até a audiência do seu pai e lá vê que foi inocentado, porque na filmagem dessa vez deu para ver o rosto dele. Na saída ele interage com Iris mais uma vez e rola aquele affair entre os dois. Em seguida Bruce liga para ele e diz que está indo encontrá-lo, então aparece, mas aí é o George Clooney. E o filme acaba assim. O filme é uma coxa de retalhos total, de vários cortes diferentes, com uma pós-produção extremamente precária devido à pressa com que aconteceu a última refilmagem do filme, e com isso vem o CGI terrível e alguns erros de continuidade nas cenas, nas mudanças de câmera e take. O roteiro não tem furos, até porque é bem simples, apesar da quantidade de elementos e personagens que aparecem no filme, e as habilidades, os elementos como a viagem no tempo do Barry sendo ensinadas para o Barry do passado são bem explicados. As participações especiais como o Batman do Michael Keaton e a Supergirl são muito legais, principalmente o Batman. O humor do filme é bem posicionado, sem aparecerem piadas invasivas em momentos totalmente inadequados, o que é melhor que muita coisa vinda da DC nos cinemas recentemente. A interação entre os Barrys e o contraste entre as personalidades dos dois é bem legal, e com isso eu tenho que falar uma coisa extremamente polêmica aqui agora. Todo mundo sabe das recentes e inúmeras polêmicas envolvendo Ezra Miller e seus inúmeros crimes ocorridos por aí, e ninguém aqui concorda com isso. Pelo contrário, quem nos acompanha sabe que eu e o pessoal aqui do canal dissemos que Ezra Miller deveria estar na cadeia. Mas separando essa situação toda, por mais difícil que seja, do filme em si, tem que dizer que esse filme mostrou que Ezra Miller é o ator certo para o personagem. Ele se entregou bem na atuação, e para um personagem como esse, cheio de camadas e ainda nesse filme interpretando duas versões de si mesmo, não é uma tarefa fácil, e temos cenas de ótima atuação dele aqui, e ele se imergiu muito no Barry Allen criado por Zack Snyder e continuado nesse filme. Só que claro, para evitar que alguém venha com desonestidade intelectual para cima de mim, vou emitir aqui novamente. Eu e a Patriarcado TV não compactuamos com os crimes de Ezra Miller. Apoiamos que ele pague por todo o mal que fez na vida real, bem como não apoiamos nem 1% James Gunn, que além de ter causado o desastre que tem causado no DCU, é também um maldito depravado. E que também merecia estar no xadrez ou pior. Deu pra ver no filme também que mesmo com a quantidade de alterações da Warner nesse filme, o diretor Andy Muschietti, que sempre deixou claro apoiar o Snyderverso, trabalhou com carinho com os personagens daquele universo e quase sempre respeitou suas essências, bem como as essências dos outros filmes citados, principalmente Homem de Aço, onde na realidade em que os eventos do filme acontecem de novo, nenhum aspecto original do filme de Zack Snyder foi alterado, a não ser nas diferenças da realidade em si dos eventos do filme. No final do filme aparece o George Clooney no lugar do Ben Affleck como sinal de que algo saiu errado de novo e deixa gancho para outro filme, ou outros filmes resolverem.
Mas com relação ao Snyderverse e o futuro do DCU, nada é deixado claro. Eu não vou abordar aqui em detalhes as polêmicas todas em torno desse filme, toda a catástrofe interna que aconteceu na DC desde que James Gunn chegou, e nem o futuro da DC depois desse filme, até porque tudo isso vamos abordar na futura sequência do nosso documentário sobre o Warner Gate, o escândalo corruptivo da Warner em relação ao DCU. Por isso acompanhe o canal para ver os novos capítulos dessa novela suja pelas presepadas da dona Warner. Em resumo, The Flash, apesar de todos os problemas com CGI, erros de continuidade, detalhes importantes ignorados como a causa da morte de Nora Allen e todos os problemas externos que conhecemos sobre o filme, ainda consegue ser um filme legal e interessante, com uma história boa, boas construções de personagens, humor bem colocado e participações especiais interessantes. O que significa muito para um filme cujo marketing, vamos dizer assim, por parte de James Gunn e companhia tivessem feito a gente esperar o pior filme possível. Entre erros e acertos, os acertos se sobressaem e dá para arrancar uma nota 5,5/10. Mas claro, não é por isso que vamos apoiar a situação catastrófica da DC atualmente na mão de James Gunn. Por isso comentem a hashtag FireJamesGunn. Esse vídeo fica por aqui, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e deixe nos comentários o que acharam do filme. E continuem acompanhando o canal porque, como eu disse, vem aí a continuação do Warner Gate. Se você não viu o primeiro, vamos deixar nos cards, assistam e esperem o próximo capítulo. Esse vídeo foi editado pelo Murdock. Abra um comentário fixado com as nossas outras redes sociais e os nossos parceiros. Eu sou o Rorschach e esse foi o vídeo de hoje.